A história começa logo após uma batalha ter ocorrido, e muitas vítimas estão espalhadas pelo campo de batalha. Um monstro gigante vaga pela terra, e é recebido por um grupo de guerreiros. E como a maioria dos monstros, este é capaz de falar sem mover os lábios, e chama os humanos diante dele de tolos, por pensarem que poderão derrotá-lo, e aprendemos que os mundos das sombras representam a pior calamidade que a humanidade já enfrentou, e que eles estão constantemente envolvendo o mundo em uma névoa negra. Não há como saber o que acontece dentro dessa névoa, porém a única coisa que se sabe é que nenhuma criatura viva pode sobreviver na terra que ela contamina, e só há uma maneira de salvar o mundo, que é conquistando os mundos das sombras. Um dos heróis corajosamente diz ao dragão chamado Boromir, que é hora de resolver as coisas de uma vez por todas, e esse cara está bastante confiante considerando que há um monte de heróis mortos por perto, enquanto diz a Boromir que ele será o suficiente para matá-lo, e acabar com esse maldito inferno. Boromir fica com muita raiva disso, e aquele cara que sempre aponta o óbvio grita que algo está chegando, e ele está falando sobre o sopro de fogo de Boromir, porém o cara com o escudo gigante está pronto para proteger, e antes que a bola de fogo possa alcançá-lo, ela desaparece, e então vemos que nosso protagonista usa um feitiço para impedi-la, tirando do cara do escudo uma oportunidade de fazer algo. Boromir prepara outro ataque que é ainda mais poderoso, mas nosso protagonista vai fundo e impede esse também. Seu nome é Dezir, e então ele afirma em voz alta que sua análise de padrão mágico está completa, e ele sela todos os feitiços draconianos. Os humanos partem para a ofensiva, mas Boromir fica insultado porque os humanos atrevidos pensam que podem ficar em seu caminho, e ele usa sua cauda para atacar desta vez, e o cara do escudo finalmente tem a chance de brilhar ao bloquear o ataque. Os guerreiros então saltam para causar algum dano, e o mago acerta ele também. E visto que esta é a batalha para acabar com todas as batalhas, o mago decide usar até a última gota de magia que eles têm para fortalecer sua guerreira. Dezir encoraja com seu grito de guerra, e assim ela desfere o golpe final supremo, e Boromir grita de dor pois está totalmente desacreditado de que as coisas estão terminando assim. Todos comemoram, e o Capitão Óbvio então fala para todos que o inferno acabou, e Dezir fica surpreso com sua grande conquista, e feliz por finalmente sair desse inferno. Algum tempo depois o grupo comemora, porém um deles aponta que não recebeu a mensagem dos superiores, e pergunta se eles derrotou o alvo errado. O cara de óculos então diz que Boromir era definitivamente o alvo certo, mas os outros apontam que eles normalmente seriam mandados de volta para seu mundo agora, mas Dezir acha tudo um mau engano já que tudo acabou agora. E seus espíritos estão animados mas o mago estraga tudo, enquanto ele aponta que dos 155 milhões de pessoas que lutaram com ele, apenas 6 deles sobreviveram, e isso deixa o ambiente bem dramático porque Dezir começa a pensar em como este mundo exigiu muito dele, pois ele perdeu seus camaradas com quem lutou, e seus amigos insubstituíveis. Mas a sacerdote do grupo ilumina as coisas, mencionando que eles derrotaram Boromir, e tenta mudar de assunto, mas o mago explica que eles não podem desviar o olhar da realidade, porque 99% dos magos morreram. Ele quer pensar no que está por vir, porém a sacerdote diz a eles que eles deveriam rezar primeiro, e Dezir acalma todo mundo, e então a sacerdote religiosa apenas elogia o cara do escudo por suas ótimas habilidades de bloqueio. Mas ele é muito humilde, e dá todo o crédito ao Dezir, e o mago maravilhado pergunta como Dezir foi capaz de analisar e selar os feitiços de Boromir com seu círculo, já que nem ele tem tanto poder assim. O mago ainda menciona que mesmo com todo esse poder que Dezir tem, ele era completamente desconhecido, e pergunta como ele pôde ter feito isso, e Dezir então explica que é porque ele é apenas um plebeu, e o mago acha que isso é uma completa pena, já que se ele estivesse na Torre Mágica, ele teria transformado nosso prota em uma besta. Eles então andaram por aí, conversando sobre o que eles farão quando voltarem para casa, e o cara meio fera quer visitar a casa de seus amigos mortos para devolver suas lembranças, porque é algo sobre as mortes honrosas deles. E a sacerdote aparentemente é o ser humano mais puro de todos dali, pois ela só quer retornar ao reino para cuidar das famílias das vítimas, e construir um memorial, e o mago quer encontrar uma maneira de evitar a recorrência dos mundos das sombras, já que se uma escala semelhante aparecer será realmente o fim da humanidade. A guerreira que na verdade terminou a luta, não diz uma palavra, e rudemente apenas ignora a pergunta. Os outros se perguntam se Dezir retornará para a Academia Rebrion, e ele pensa em uma garota que ele conheceu que acabou morrendo em batalha. Dezir então afirma que ainda não decidiu, e que só quer voltar para casa primeiro, só que então todos sentem algo, e percebem que isso ainda não acabou.
Eles não entendem o poder mágico que estão sentindo, e o mago fica chocado porque tem certeza de que é de Boromir, e ele rapidamente percebe que algo vai acontecer. Ele também explica que uma vez leu que os corações de dragões não apenas bombeiam sangue, mas que eles também armazenam e circulam grandes quantidades de mana, e quando o dragão morre o sangue para o armazenamento de mana sem ter para onde ir explode. Nosso herói do escudo então dá um passo à frente tendo outra chance de ser útil, e diz ao mago que gostaria que ele mencionasse essa informação antes. E embora ele se sinta claramente culpado por literalmente tudo, o mago tem uma desculpa, pois esta é a primeira vez na história que os humanos derrotaram um dragão. O céu então se enche de luz se irradiando do cadáver de Boromir, e Désir fica chocado quando seu feitiço não funciona, e o mago conta que é impossível fazer alguma coisa. Eles estão enfrentando uma pura bola de poder mágico, e mesmo em condições perfeitas eles não serão capazes de pará-la. Todos começam a se preparar para o fim de suas vidas, e Désir se pergunta se esse é realmente seu fim. Sua vida desde o início do episódio passa diante de seus olhos, e Désir se encontra em algum lugar completamente diferente. Ele está vestindo roupas normais, e não consegue entender o que está acontecendo, mas então ele ouve aplausos à distância, e uma mulher dá as boas-vindas a todos os novos alunos da Academia Rebrion. Désir lembra dela como a professora Brigitte, e ela explica aos alunos que nem todos podem ser matriculados, porque em vez disso todos farão um teste, e apenas os 600 melhores serão aceitos. E Désir parece saber exatamente o que ela vai dizer, pois afirma de forma chocante que o teste deles é para limpar o mundo das sombras. Os alunos resmungam de medo pois isso é muito perigoso, mas Brigitte diz a eles para não temerem, pois nesse teste o mundo das sombras é artificial e criado para o propósito do teste, e enquanto ela fala Désir começa a perceber algo, mas não consegue acreditar. Brigitte então afirma que agora eles começarão o vestibular para o ano de 3613, confirmando o que Désir temia. Ele explica que a batalha contra Boromir começou em 3616, e que pelos próximos 10 anos eles lutaram naquela masmorra, e tudo foi destruído. Ele desmaia enquanto se pergunta qual foi o objetivo de tudo isso, e de alguma forma sem se beliscar, Désir sabe que isso não é um sonho pois ele consegue se lembrar claramente de tudo. Só que então uma garota muito zangada diz a ele que estava procurando por ele, e ela se apresenta como Ladoria, e diz a Désir que ela será sua mentora. Désir então procura em sua memória para descobrir que Ladoria é uma maga genial, que possui magia de fogo, e que ela ficou em primeiro lugar no ranking da academia. Ela fica chocada ao saber que Désir é um plebeu, e aponta que mesmo se ele passar no teste, ele será colocado na classe beta. Essa escola aparentemente é muito grande em discriminação, porque ela coloca os nobres na classe alfa, e os plebeus na classe beta, e mesmo se tiver talento, você não poderá receber uma educação adequada se for plebeu. Eles entram nela, e Ladoria pergunta por que Désir não ficou tão surpreso com a escola. Désir tenta dizer que já viu um prédio semelhante antes, mas ela ressalta que não há instalações desse nível em outro lugar. Dessa forma os dois são recebidos por Elehrain, o mago da água, e Désir observa que Ladoria não combina nada com ele. Os dois magos se insultam por um tempo, e Elehrain zomba do quão baixa ela é, e Ladoria aponta o quão chato ele é. E Ladoria lembra que ela já venceu ele em uma luta antes, mas ele diz que ele simplesmente a deixou vencer. Elehrain fica impressionado com as boas maneiras de Désir por ficar quieto, porém dá uma boa risada às custas de Désir quando descobre que ele é um plebeu. Ele diz que Désir não será um competidor para ele e diz a eles para esperarem pelo teste, e antes de partir ele dá um conselho a Désir, afirmando que mesmo que Désir tenha sorte e passe no teste, ele acabará na classe beta, então talvez seja melhor ele não fazer o teste. Só que então os alunos são chamados para começar o teste, e vemos que Ladoria está muito animada, e exige que nosso protagonista passe. E enquanto se dirigem para o teste, Désir fica cada vez mais certo de que ele está no passado. E sendo esse o caso ele olha em volta e fica aliviado ao ver que alguém não está lá, no entanto uma garota chama ele, e pede para ele parar de olhar tanto em volta já que ele parece um idiota, e Désir fica totalmente desacreditado ao ver que é Romântica, a garota de quem ele teve lembranças. Désir não tem ideia de por que isso aconteceu, mas determina que o motivo não importa, porque ele não vai deixar uma certa tragédia se repetir, e ele promete reescrever a história do mundo. Désir então chama sua amiga que ele perdeu, mas isso foi muito antes de eles se conhecerem, então Romântica perguntou ao esquisito como ele sabe o nome dela, e Désir explica que ele simplesmente viu o nome dela na tela, e que eles estão no mesmo grupo de testes.
Ela então deseja sorte para ele ao sair, mas Désir só consegue pensar em como ela não tem ideia de como ele ficou arrasado por perdê-la. Nosso herói viajante no tempo então se recompõe, e promete nunca mais deixá-la passar por um sofrimento tão terrível novamente. O primeiro teste então começa e é no nível iniciante do mundo das sombras, e os mundos das sombras na escola são seguros, pois eles não querem ser processados pelos pais dos alunos, então mesmo que os alunos sofram danos eles podem evacuar imediatamente. Désir fica surpreso que eles ainda possam sofrer danos, e Elerain chega para explicar que o uso de magia e ataques aos participantes é permitido. E esse cara continua sua fala de vilão, enquanto diz à dupla que será impossível para o Désir passar no teste, e então Elerain apresenta a pessoa que ele está orientando que se chama Azeste, uma cavaleira mágica. Mas nosso prota que viaja no tempo conhece ela bem, pois ela é uma cavaleira mágica de gelo, e uma maga do alto círculo que pode exercer a magia de visão, que é impossível de inverter. Ela é a melhor com a espada do que a maioria dos cavaleiros, e ela acabará sendo sua companheira de equipe mais confiável. Ladoria e Elerain discutem um pouco mais, porém esse cara sempre ri pela última vez, deixando Ladoria furiosa. Ela diz a Désir que suas chances contra um cavaleiro mágico são muito ruins, mas o incentiva a não desistir. O grupo de Désir então é chamado para começar os testes, e todos eles entram no mundo das sombras. Eles estarão mirando no gol bem na frente deles, e apenas os 3 primeiros passarão nesse teste. Eles poderão usar ataques mágicos, interferência, e quaisquer outros métodos necessários para vencer, e se um aluno receber danos fatais, ele será desqualificado. Désir provavelmente deveria estar se concentrando no teste, porém ele está muito distraído com Azeste. Ela estava lá no futuro quando o mundo acabou, então ele se pergunta se ela também voltou a este mundo com as memórias passadas, e ela surpreendentemente sabe o nome dele, mas é só porque ela verificou antes do teste. E Azeste critica completamente nosso prota por ter habilidades físicas abaixo da média, e implacavelmente diz a ele que ele não tem futuro, e então ela não pode deixar de notar que ele tem algum problema nos olhos, porque está olhando muito para ela, mas ela garante que ele não tem nada com que se preocupar, já que ela não tem interesse em atacar os fracos. E ela claramente não é amigável, então Désir determina que ela não é sua leal companheira de equipe no futuro. A então corrida começa e Azeste sai correndo como se tivesse roubado algo, deixando todo mundo em sua poeira, e Romântica segue logo atrás mas desacelera para se desculpar com alguma pequena bola de pelo por esbarrar nela. Désir então fica feliz em ver isso, enquanto afirma em como ela ainda deve gostar de coisas assim, mas ela não tem ideia do que esse cara quer dizer com ainda, e ela pergunta se ele está fazendo alguma tentativa terrível de paquerar ela. Ela fica muito irritada com a forma em como ele está agindo como se eles fossem amigos, e diz a ele para se concentrar na corrida. Désir simplesmente não consegue evitar isso, já que ele sentiu muita falta de interagir com ela, e ela fica ainda mais brava ao ouvir essas palavras, mas fica chocada quando Désir salva ela de uma bola de fogo aleatória. E algum cara ruim fica com muita raiva porque Désir salvou Romântica de seu ataque, e usa seu varão de fogo para atacar. Romântica pôde se defender a si mesma dessa vez, e devolve o ataque desse aleatório que se chama Aegis, e sua desqualificação é anunciada para todos. Romântica então agradece Désir por salvá-la, mas instantaneamente fica irritada novamente por sua cara de idiota. Os dois estão ficando muito para trás, então Romântica decide mostrar a ele sua verdadeira habilidade, enquanto ela usa seu feitiço de aerovarredura. E em outro lugar alguns superiores dizem a um senhor com um rabo de cavalo, que tudo está indo bem. Eles estão particularmente surpresos por ter um cavaleiro mágico participando este ano, e ficam maravilhados com o quão bem ela se comporta, porém todos riem muito mais quando alguém aponta que um plebeu fraco está no mesmo grupo da cavaleira mágica. E todos sentem pena do pobre garoto, porém Brigitte parece saber de algo enquanto olha fixamente para o protagonista. Um cara segue Azeste entusiasmado e confiante, de que tudo o que ele terá que fazer é continuar a segui-la para passar, mas fica chocado com o vento poderoso de Romântica. O vento não é forte o suficiente para afastá-lo, porém ele mal consegue se mover. Só que então ele fica chocado quando vê Azeste abrindo facilmente o caminho com a espada, e esse arrogante absoluto passa muito tempo babando por essa garota, e acaba ganhando um abraço da mãe natureza, ou um abraço de uma árvore gigante. E tinha outro cara ao lado dele que também foi eliminado, então agora tem apenas 3 participantes restantes, e Romântica sorri pois isso significa que todos eles vão passar, porém essa garota é bipolar, e diz a Désir para ele simplesmente desistir.
Mas Desir pergunta por quê, e o motivo dela é simples, é porque a cara dele irrita ela. Ela ainda se elogia por avisar Desir para que ele não se machuque, e lhe dá uma última chance para desistir, e Romântica então antecipa sua rendição, mas fica chocada quando ele se recusa. Ela não consegue acreditar que ele não vai desistir mesmo depois de ver sua magia, e fica furiosa quando Desir simplesmente sorri novamente. Ela se cansou desse cara muito chato, e ela promete machucá-lo tanto que ele vai pensar que vai morrer, e então ela libera seu poderoso golpe de vento, e diz até mais para o nosso prota. No entanto, ela fica atordoada quando Desir elogia seu ataque, e vê que ele está totalmente ileso. Mas nosso prota é muito insano, porque não basta apenas ele sobreviver, mas agora ele está apontando em como ela priorizou a velocidade em seu ataque, e que é por isso que o controle dela é tão fraco. E claramente não se importando com o quanto ele irrita ela, Desir recomenda um leve ajuste em seu ataque, e ela explode completamente. Romântica então prepara outro ataque, onde ela garante que não vai errar, e assim solta seu vento venenoso, mas Desir realmente consegue se exibir agora, enquanto ele faz aquela coisa onde ele explica o que está fazendo enquanto faz, e ele simplesmente muda um pouco as correntes de ar, e força seu ataque a errar. Ela fica chocada ao ver ele usar um feitiço inverso, já que geralmente alguém tem que estar em um nível muito mais alto, ou em um círculo como eles chamam, para poder usar um feitiço inverso. E deveria ser impossível para Desir fazer isso, já que ele é o círculo mais baixo, então ela decide testá-lo novamente. Desir simplesmente explode seu ataque desta vez, e Romântica começa a perder a cabeça enquanto ela se pergunta se isso significa que as habilidades dele são maiores que as dela. E a situação mudou completamente agora, enquanto nosso prota diz com confiança que eles deveriam acabar com isso. Há outros que ele precisa derrotar, então ele não pode ficar ali por muito tempo. Ele está chegando perto demais para ela se sentir confortável, então Romântica testa para ver se ele consegue inverter um monte de feitiços desta vez. Desir facilmente para todos eles, e pensa sobre como Romântica é muito poderosa, mas não poderosa o suficiente. E isso não funcionará pois nesse ritmo, eles simplesmente repetirão o mesmo futuro onde ela conheceu sua morte. Ele está determinado a torná-la mais forte, e é por isso que deve ser ele quem vencerá agora. Desir reafirma seu domínio como um superior, e diz à Romântica que inverter feitiços não é a única coisa que ele pode fazer, e ela fica surpresa ao vê-lo usar um feitiço básico que apaga o atrito, e pergunta por que ele usaria isso. Desir então revela de forma chocante que na verdade não é com ela que ele tem lutado esse tempo todo, e a última coisa que ele diz a ela é que eles não estão sendo testados em magia ou habilidades, mas que estão sendo testados para ver quem pode alcançar o objetivo. As coisas começam a ficar muito claras, e Desir explica que mesmo que recebam danos fatais lá, eles não morrerão. Romântica começa a perceber o que esse gênio absoluto de homem está planejando fazer, mas aponta que embora ele possa não morrer ele ainda sofrerá danos, mas nosso prota não tem medo de nenhum dano, e usa um feitiço de fogo para se lançar na velocidade da luz. Romântica pensa que ele pode estar louco, mas ele está apenas trabalhando com inteligência. Perto da linha de chegada Zeste pode dizer que está na liderança, mas ela instantaneamente diz que Desir logo ultrapassará ela. Ela não tem ideia de como ele derrotou Romântica, mas decide que terá que derrotá-lo com tudo o que tem. Ela então prepara um ataque imenso, e nosso prota completa uma análise em cada feitiço que ela está usando, e isso permite que ele obtenha controle sobre todo o ataque, mas a Zeste percebe que ele está invertendo eles, e decide que ela terá que encerrar a luta antes que ele pegue todos. Ela ataca instantaneamente com aqueles que não foram pegos, mas Desir consegue alterar sua trajetória, e a Zeste vê que ele conseguiu se esquivar do golpe fatal, e ela determina que não lhe dará mais tempo para inverter seus feitiços. Ela então combina seus feitiços para seu próximo ataque, e Desir concorda que ela está tomando a decisão certa, mas infelizmente para ela nosso prota é muito forte, e ajusta a trajetória do ataque no meio do voo. Ela então fica chocada quando ele usa o golpe do ataque combinado, com sua combinação de atrito para se lançar novamente, e a Zeste prepara mais um ataque, mas Desir explica que ela está muito presa em derrotá-lo, e ele simplesmente passa direto por ela. E então Desir é anunciado como vencedor, mas isso praticamente não significa nada para ele. Nosso viajante do tempo então olha para seus amigos, e só consegue pensar em como todos eles incluindo ele mesmo precisam ficar mais fortes, porque essa é a única maneira de superar aquela tragédia.
E em outro lugar vemos que um cara usando um brinco maneiro, acabou de derrotar um grupo de estudantes, e é anunciado o vencedor do grupo F, e seu nome é Dante, e ele encara nossa garotinha enquanto lhe dá um sorriso assustador. Em outro lugar aqueles responsáveis pela escola discutem que como eles esperavam, não haverá plebeus na classe alfa novamente este ano. E todas essas pessoas discriminam bastante os plebeus, pois dizem que a classe alfa é apenas para nutrir os escolhidos, e que os plebeus deveriam ficar felizes com isso e por poderem se matricular na Academia Rebrion. O velho importante que parece nunca ter feito a barba em toda a vida silencia eles, e revela que houve uma recomendação para que um determinado aluno fosse colocado na classe alfa, e era a professora Brigitte, e ela recomenda com segurança o Désir. Mais tarde, os estudantes verificam para ver em qual classe eles foram colocados, e Désir vê que ele está na classe beta. No entanto, o que ele realmente está preocupado é com Romântica, pois ela está em completo choque. E momentos mais tarde vemos que Romântica está bastante deprimida, com seu ambiente degradado. O professor então explica que as habilidades dos magos são classificadas em círculos, e o círculo mais baixo é 1, e o círculo mais alto é 7, e para estar na classe alfa o aluno da classe beta deve estar pelo menos no círculo 2. E todos os alunos desta classe são tão baixos quanto o círculo 1, e suas habilidades não são boas o suficiente para os mundos das sombras reais. Romântica pensa que estar na classe beta já é ruim o suficiente, mas as coisas só pioram por ela estar na mesma classe de Désir, o que irrita ela demais, e ela se pergunta por que Désir está lá, já que ele derrotou a Cavaleira Mágica, e fica muito irritada quando ele continua sorrindo para ela. Mas então vemos que Brigitte não foi capaz de fazer com que os outros professores concordassem em colocar Désir na classe alfa. Eles são todos nobres e então se opuseram fortemente à ideia, e Désir está furioso não apenas por si mesmo, mas por todos os plebeus talentosos que estão sendo ignorados por causa dessa discriminação, e Désir decide que deve despertar o máximo de talentos possível, não importa o que aconteça. Mais tarde Romântica continua fazendo suas coisas deprimida, e aquele cara Dante se aproxima dela. Ele está na classe alfa e planeja se juntar a Blue Moon, o melhor grupo da academia formado pelos melhores alunos da classe alfa, e esse arrogante convencido veio convidar nossa garota para participar também, já que ela tem excelentes habilidades e uma linhagem perfeita. E Romântica sabe que ela deve dizer sim, pois isso também a levará para a classe alfa, só que então esse cara diz a ela que ela terá que namorar com ele. Ela ressalta que este é o primeiro encontro deles, mas esse fala mansa diz a ela que foi amor à primeira vista, mas Romântica precisa de tempo para pensar, mas esse gado insistente dá a ela um presente de sua cidade natal, que é dado para alguém que eles sentem amor, e Romântica mal consegue falar depois daquela exibição, e fica chocada quando Désir aparece atrás dela. Désir explica que ele está ali para fazer a mesma oferta a ela, mas ela se recusa a sair com ele, mas Désir esclarece as coisas apontando que ele na verdade queria que ela se juntasse ao grupo dele. Está bem claro que ela vai escolher o melhor grupo da escola em vez do dele, mas Désir pensa em como esse foi o maior erro que ela já cometeu no futuro. Ela então diz ao nosso prota para ir embora, e então ele deixa para ela uma carta para ser lida quando não tiver ninguém perto. Romântica zomba dele por provavelmente ter escrito coisas embaraçosas nela, mas ele diz a ela para se livrar dela depois de lê-la, pois é para o bem dela. A leitura é bem rápida e tira o sorriso presunçoso de seu rosto, e ela fica furiosa, e Désir que já se foi há muito tempo, sabia que ele iria irritar ela. Désir então avista um garoto de cabelo azul chamado Pran, e ele está feliz por finalmente tê-lo encontrado. Désir então explica que entre os guerreiros que participaram daquela batalha antes de sua viagem no tempo, Pran era um dos espadachins mais rápidos. Ele era o mais forte em uma linha do tempo onde mal tinha treinamento, então Désir não consegue imaginar o quanto mais forte Pran pode ser, se ele receber algum treinamento desta vez. Só que então Romântica chega chateada porque Désir parece saber algum segredo sobre ela, mas ele diz a ela para se acalmar para vê-lo praticar, mas Romântica não consegue acreditar o quão adorável Pran possa ser, então quer possuí-lo como um bicho de estimação ou algo assim. Pran então escolhe uma arma que choca seus amigos, já que ele pegou uma grande espada. Pran se apresenta corretamente, porém seu oponente se recusa a falar com a escória da classe beta. A luta de treino então começa, e o de cabelo vermelho é instantaneamente surpreendido pelas habilidades de Pran. Romântica acha que Pran é muito forte, porém Désir sabe que ele está apenas balançando a espada às cegas. O cara de cabelo vermelho com o cabelo nas costas então revida com um ataque implacável, mas Désir sabe disso e antecipa o contra-ataque para Pran.
E Desir então vê que Pran está atacando na hora errada, e assim o de cabelo vermelho se esquiva e acaba contra-atacando ele. O cabelo vermelho chamado Percival então é anunciado o vencedor, mas ele fica insatisfeito com isso, e joga sua fúria para cima do pequeno garoto enquanto o árbitro inútil apenas observa, e por isso Desir entra em ação. Ele menciona que a partida acabou, mas o vermelho ameaça ele também. Desir então fala mal dele, enquanto pergunta a Percival se ele está irritado porque o ataque de Pran machucou muito, ou se ele está com ciúmes de alguém que é mais talentoso do que ele. Desir consegue estourar todos os nervos desse cara, fazendo com que ele ataque fora de controle, mas Desir bloqueia ele com o braço. Desir mais uma vez o lembra que ele venceu a luta, e assustadoramente pergunta o que mais ele poderia querer, e então Percival vai embora mas diz a Desir que vai se lembrar de seu rosto. Pran então cuida de seu braço, e Desir explica que ele usou magia para bloquear a espada, para que não causasse muito dano. Pran pede desculpas, mas Desir explica que foi ele quem escolheu pular no carrinho. Pran então menciona que agora Desir tem um inimigo na classe Alpha por causa dele, mas novamente Desir diz que está tudo bem, e ele tem que dizer a Romântica para se acalmar, porque essa garota está obcecada demais com a fofura de Pran. Pran então agradece Desir por resgatá-lo, e promete retribuir o favor. Desir então leva a Romântica a algum lugar onde possam conversar em particular, e ele deve acalmá-la dizendo que não contou a ninguém o que sabe, mas revela que os professores sabem disso. No entanto, ele revela que os professores sabem disso, e é por isso que ela caiu para a classe beta, embora ela seja uma nobre com habilidades incríveis. Desir então expõe tudo, pois ele sabe que Romântica tem sangue de plebeu, e que seus pais acabaram de comprar o título de nobre, e os professores sabiam disso, e apenas pensam nela como mais um pedaço de escória comum. Romântica tem certeza de que Dante a protegerá se ela se juntar ao grupo deles, mas ele a lembra de como Dante chamava os plebeus de vidas insignificantes. Desir recomenda que ela se junte ao grupo dele em vez disso, e ela fica furiosa, porque ela pensa que ele contará a todos seus segredos se ela não se juntar, e aponta que ele é uma pessoa terrível por chantageá-la. Porém nosso prota não é um cara qualquer, pois ele nunca faria isso, e ele simplesmente diz que se ela não participar, ele terá que começar seu grupo sozinho com o Pran. A imaginação de Romântica então corre solta, com pensamentos sobre a criança adorável, mas ela ainda luta com sua decisão. Ela ainda acha que Desir é muito superficial por sorrir o tempo todo, e por saber o segredo dela. Ele agiu de forma super imprudente durante o teste, e foi de alguma forma capaz de derrotar a Cavaleira Mágica, e além disso ele é de alguma forma capaz de usar o feitiço inversão, mesmo estando no círculo mais baixo. Mas depois dela pensar um pouco, ela decide se juntar ao grupo dele, mas principalmente para que ela possa descobrir seu segredo. Romântica ainda odeia o sorriso dele com cada fibra de seu ser, mas os dois entram em um acordo, mas só que então observamos Pran sozinho enquanto dá uma boa olhada em uma espada estranha. Sua mãe lhe entregou a espada que seu pai lhe deixou, e explicou que enquanto a espada brilhasse, isso significava que seu pai estaria pensando neles para todo o sempre, embora que no segundo em que esse pobre garoto tocou nela ela tenha caído em pedaços, mas felizmente para ele essa parte foi apenas um sonho. Mais tarde o novo trio teve que ver Brigitte, para que eles pudessem se inscrever para formar um grupo. Eles gostaram de alguns lanches, mas logo é hora de ir direto aos negócios. Essa mulher então pergunta por que ele quer formar um grupo, e então ele simplesmente explica que planeja ser promovido para a classe Alpha, mas vencendo o torneio de classificação. Brigitte conta como isso será difícil, mas Desir já sabe bem disso. Ela então explica que o torneio de classificação é um exame, para determinar as classificações dos alunos em cada série. É realizado com as classes Alpha e Beta juntas, e a elegibilidade para participar requer um grupo de 3 a 6 membros. O exame assume a forma de uma batalha entre dois grupos, e a classificação dos grupos vencedores sobe. Isso não significa que os grupos com mais membros tenham uma vantagem, já que as conquistas individuais também são avaliadas. E há muitas maneiras de ganhar classificação, já que a chave é o quanto um aluno contribuiu para a vitória do seu grupo, e o objetivo do torneio de classificação é avaliar as diversas habilidades dos alunos, porque os grupos vencedores participarão das rodadas finais que acontecem em um mundo sombrio, e aqueles que ficarem entre os 9 primeiros receberão o título de rankers únicos. Os rankers únicos são capazes de avançar da classe beta para a classe alfa, mas nenhuma pessoa jamais foi promovida até agora, e isso não é surpresa para a Romântica já que os alfas têm uma vantagem muito grande, e ela tem certeza que será um torneio unilateral.
Brigitte então explica que isso é praticamente impossível, mas Désir choca a todos quando diz que é por isso que vale a pena tentar. Os professores todos pensam que não vale a pena ensinar os plebeus porque eles não têm talento, então se todos os 3 em seu grupo puderem se tornar rankers únicos, isso provaria que os professores estão errados. Brigitte espera que eles possam derrubar o horrível sistema de preconceito na escola, e pergunta para Romântica e Pran se eles têm certeza de que querem se juntar ao grupo de Désir. Eles fazem isso, e depois os 3 vão para um incrível centro de prática de primeira linha, mas infelizmente é apenas para os alunos alfa, então eles vão para o centro de prática dos alunos beta. E é apenas um quarto normal, mas na verdade é pior do que isso, já que está praticamente desmoronando, coberto de poeira e com o chão caindo, mas a positividade do Prota tem certeza que eles darão um jeito, e infelizmente eles descobrem que eles têm 1 tonelada de colegas de quarto, porque centenas de ratos correm de volta para o seu buraco. O plano de Désir é limpar o lixão, mas Romântica não é muito fã dos ratos, mas Désir diz que vai cuidar disso, e então Romântica o admira por ele ir procurar outro quarto, mas ele revela que sua verdadeira solução é apenas tapar o buraco dos ratos. Eles não têm outra escolha, então eles apenas limpam o lugar, e eles fazem um trabalho incrível, mas Romântica está destruída. Désir então diz que é hora deles irem, e Romântica presume que ele pretende ir para casa para se lavar, mas na verdade ele quer dizer para começar a treinar. Ela imediatamente se arrepende de ter entrado no grupo, mas se lembra de seus objetivos, e ela se dirige para a porta, mas Désir aponta que a sala de treinamento fica na outra direção. O treino então começa com Désir treinando Romântica, para ela melhorar a precisão de sua magia. Ela explica que ela já sabe fazer isso, enquanto ela se exibe disparando vários ataques de vento direto no alvo. Ela está muito orgulhosa de si mesma, mas Désir quer que ela tenha todos os ataques atingidos no centro. Ela acha que é impossível, porém ele explica que é a única maneira deles ganharem dos alfas. Ele está confiante de que ela pode fazer isso, e pensa de volta no futuro quando ela provou isso na batalha. Désir então faz a cabeça dela dizendo que ela poderia continuar limpando se quisesse, e ela fica motivada a tirar esse sorriso presunçoso de seu rosto. E para ajudar em seu treinamento, Désir faz ela tentar colocar uma bola em um círculo, porém ele diz para essa garota espertinha que ela não pode simplesmente jogá-la, porque ela deve manipular a corrente de ar ao redor da bola para movê-la. A magia de vento é sua especialidade, então ele apenas a lembra de visualizar isso. Ela então faz exatamente isso, e Désir fica surpreso por ela ter conseguido mover a bola na primeira tentativa, e ele incentiva ela a continuar, e ela está feliz por ter recebido um elogio. Pran está ansioso para aprender sobre esgrima, mas então Désir revela que não há nada que ele possa lhe ensinar. Chocantemente Désir diz que Pran aperfeiçoou sua força como um mestre espadachim, e ele deve ser forte o suficiente para vencer o torneio de classificação como está agora. Pran tem certeza de que isso não é verdade, especialmente logo depois que Désir teve que salvá-lo, mas Désir sabe que o verdadeiro potencial de Pran é incrível, porque a força de Pran é incrível no futuro, e Désir nunca se esquecerá disso, então ele aponta que Pran deveria usar uma espada muito mais leve, especificamente uma florete. Pran claramente está assustado, e hesita em dizer ao Désir por que ele não usa mais o estilo ideal de espada para ele. Désir aponta que isso diz respeito à força do grupo, e então Pran pede para ele ir junto com ele para algum lugar, e eles deixam Romântica, mas ela está bem sozinha. Eles então chegam ao quarto de Pran, onde ele revela que não tem ideia de como é a aparência de seu pai, já que seu pai desapareceu há muito tempo. Sua mãe era uma plebeia, e seu pai era um nobre, e a única coisa que seu pai deixou para trás foi uma espada florete. E quando Désir vê a espada, não há dúvidas em sua mente de que é aquela que Pran usou no futuro. Ela é incrivelmente leve, e Pran explica que depois de saber que seu pai a deixou para ele instantaneamente começou no caminho da espada. E dessa forma, quando ele finalmente visse o seu pai, ele seria um filho respeitável adequado para empunhar a espada. Um dia sua mãe estava em seu leito de morte, e disse ao Pran para nunca tentar ver seu pai, já que ele vive em um mundo completamente diferente do deles, e ela nunca disse para Pran o nome de seu pai. Porque neste mundo ter um filho que é plebeu, é uma vergonha para um nobre, e se Pran tivesse visitado seu pai, ele não estaria vivo para estar aqui agora, então sua mãe estava apenas protegendo ele. Pran então explica que ele ainda queria desesperadamente encontrar seu pai, então ele se juntou à Academia Rebrion, na esperança de conseguir algumas pistas. Ele explica que mandou avaliar a espada para ajudá-lo a encontrar seu pai,
Mas ele fica furioso, e revela que lhe disseram que a espada não tem absolutamente nenhum valor, e que não era algo digno de um homem nobre. Pran então a joga no chão porque ele pensava que seu pai o amava, e é por isso que ele deixou a espada, mas isso claramente não é o caso, então Pran se recusou a usar aquela espada novamente. No dia seguinte todo mundo está trabalhando duro praticando, e Romântica está deixando cair a bola facilmente no círculo, e está orgulhosa de ela ter dominado isso em apenas 3 dias, no entanto Desir diz a ela que a bola não está ficando dentro do círculo. Desir olha estranhamente para ela enquanto pensa no presente que ela ganhou, e tem uma ideia, e então ele pede para Pran lhe mostrar a espada, mas Pran diz que não se importa mais com aquela espada, e por isso ele não vai mostrá-la. Desir então pede para vê-la de novo, mas Pran chocantemente diz que não pode mais mostrá-la, porque ele vendeu, e em seguida damos uma olhada em uma loja, onde alguns caras de aparência ameaçadora estão com a espada de Pran. Mais tarde Desir e Pran vão recuperar sua espada, e Desir fica surpreso ao ver que tudo está exatamente como ele se lembra. Eles então chegam em um beco de aparência feia que leva à loja de penhores, e cautelosamente seguem por ele. Uma placa na frente da loja então explica que não há reembolsos por qualquer motivo, e Desir se pergunta como esses caras podem ser tão obcecados por dinheiro, e Pran diz a Desir que ele nunca mais quer segurar aquela espada de novo, mas Desir pede que ele apenas lhe dê uma chance. Eles então finalmente entram na loja, onde são recebidos por um gigante cheio de esteroides, fazendo Desir se perguntar por que o lugar é tão fortemente vigiado. Desir então explica ao dono da loja chamado Yujuken, que eles estão lá para comprar a espada Florete que Pran vendeu. E o Juken menciona que eles têm uma política de reembolso, mas Desir diz a esse cara suspeito que é por isso que ele disse que vai comprá-la. O homem então reitera que a Florete não tem valor como espada, mas surpreende Pran ao revelar que sabia que algo estava errado porque ela era muito leve, e o Juken não tem uma ideia do que ela talvez poderia ser, mas Desir mostra sua genialidade, pois ele já sabe. Se trata de ser um Kemovin, e ele já viu algo parecido quando aquele cara que usava brinco deu um presente para sua garota. Ela é usada pela nobreza para dar como presente para a pessoa que eles amam, tipo como uma caixa, e infelizmente para esse cara ele não conseguiu descobrir como abri-la. E o Juken então surpreendentemente revela que ela custará 40 pratas, mas Pran está furioso pois ele só a vendeu para o homem por 3 pratas no dia anterior, e além disso ele nem disse a ele que era uma Kemovin. Esse cara preguiçoso então aponta que Pran só pediu para ele avaliá-la como uma espada, então ele fez isso e ela só valia 3 moedas de prata como espada, porém agora ele está vendendo ela como uma Kemovin, e seu valor agora é 40 pratas. Pran então pensa que esse cara é apenas um vigarista sujo, mas Desir entende que é apenas um negócio, e paga as 40 pratas, e o cara se pergunta se ele deveria ter cobrado mais, mas Desir explica que isso é o mais alto que ele está disposto a pagar. E o Juken então diz a ele que só olhar para ela não adiantará nada, e que um amador como ele não conseguirá abri-la, mas esse arrogante não tem ideia de que está falando com o protagonista, e vemos que Desir usa sua magia única para ler uma escrita escondida nela. Desir então devolve ela a Pran dizendo para pegar a espada, e revela que há uma ranhura no punho dela, e pressionando esta ranhura enquanto remove a lâmina, ela revela que há outra lâmina embaixo da capa, e todos na sala estão chocados, porque essa lâmina não é de ferro e nem de prata. Pran nunca viu um metal que brilha assim, e Desir explica que a lâmina é feita de Blancium, e que é mais dura que o aço e mais leve que uma pena. Esse é um metal usado apenas em armas da mais alta qualidade, e há mais certeza do que nunca de que essa foi a arma que Pran usou no futuro, e eles se preparam para partir, mas o gigante esteroides fica no caminho. Desir gentilmente pede ao dono para tirar a montanha gigante de músculos, mas o Juken só fará isso se eles deixarem a espada. Desir lembra a ele que eles tinham um acordo comercial, mas o Juken é um dono sujo de loja, e diz a ele que se a espada for realmente feita de Blancium, então isso muda tudo. Desir então aponta o quanto esse cara é hipócrita, mas isso só faz o gigante ameaçá-los se eles não deixarem a espada, mas Desir simplesmente recusa, e facilmente se esquiva do ataque dos músculos. E o Juken exige que ele acabe com eles já, mas o gigante fica chocado vendo que Pran deu um passo à frente, e na verdade Pran odeia lutar, mas está claro que esse cara pretende machucar o Desir, então ele decide não se conter. Pran então fica envergonhado depois que Desir o lembra que ele disse que não tocaria na espada nunca mais, mas Desir estava apenas brincando com ele, e o incentiva a mostrar do que ele é capaz. Desir tem certeza de que esta espada é perfeita para o estilo leve de Pran, mas ele está preocupado já que os ataques do gigante podem ser fatais se ele acertar, e Pran ainda é bastante inexperiente neste momento, então ele não tem certeza se pode vencer.
No entanto, todos na sala ficam chocados quando Pran começa a brilhar, e seu oponente fica animado com a determinação em seus olhos. Ele então tenta atacar, mas Pran contra-ataca instantaneamente e se esquiva, deixando bem claro que Pran é muito rápido, e Pran demonstra isso ainda mais, já que o cara mal consegue vê-lo. Pran está acertando um monte de golpes, mas eles são apenas cortes superficiais, e Desir se pergunta se ele está passando dificuldades avaliando seus ataques com sua florete, e o gigante está se acostumando com a velocidade de Pran, então se a luta se arrastar, Pran estará em grave desvantagem. Pran então tenta atacar os sinais vitais do cara, mas o gigante obviamente já esperava isso, e assim as coisas começam a ficar muito ruins, mas Desir diz ao Pran para acreditar em seu pai, e nesse momento Pran percebe a escrita na espada e fica inspirado. Ele não tem certeza de como Desir poderia saber disso, mas isso não importa, porque ele está apenas determinado a trazer uma vitória a Desir por acreditar nele, e então Pran vai para um ataque, mas Desir grita em choque quando ele vê o gigante indo para cima. Mas então Pran mostra que ele não está para brincadeira, enquanto ele corta a espada do gigante no meio e nocauteia ele, e Pran acredita a espada por ser a única razão pela qual ele está vivo, e diz que é tudo graças a seu pai. Eles então se preparam para partir, mas Yujuken explica que a porta só pode ser aberta pelo cara que está inconsciente no chão, e ele exige que eles deixem a espada, mas fica chocado quando Pran simplesmente corta a porta. No caminho para casa eles param para pegar algo para comer, e Pran agradece a Desir por tudo que ele fez por ele, mas Desir diz que isso não é um problema, e que é natural ajudar um amigo quando ele está em apuros. Mas então Pran fica emocionado, enquanto nosso prota bobo se pergunta se ele comprou o tipo errado de comida, mas na verdade Pran explica que ele está chorando porque antes estava perdido e sem esperanças, mas agora as coisas estão muito melhores e ele ainda tem alguém que o considera um amigo, e ele apenas está muito feliz, e agradece aos seus pais enquanto planeja seguir as palavras que seu pai deixou, e então vemos o que seu pai escreveu na espada, dizendo para seu filho não se perder em seu caminho. De volta para a escola, Romântica continua treinando muito, e ela mostra o seu grande controle da bola, pois agora ela pode pará-la bem no centro do círculo, e ela comemora mais rapidamente e percebe que está sozinha. Ela então experimenta o desafio que Desir originalmente deu a ela, e fica muito animada quando ela consegue acertar todos os projéteis de ataque de vento, bem no centro do alvo. Depois disso ela espera para se encontrar com Dante, e ouve pessoas discriminando ela porque ela está na classe beta, e uma vez que ela se encontra com ele ela come uma refeição deliciosa, e Dante espera ansiosamente para ouvir sua decisão sobre se juntar ao seu grupo. E antes mesmo que ela possa responder, ele presume que ela aceitou, e se prepara para levá-la para conhecer os outros membros do Blue Moon, e é claro que ele fica chocado quando ela devolve o presente que ele deu a ela, e seu minúsculo cérebro nem consegue entender o que está acontecendo. Mas então Romântica diz a ele que não é só porque ela não quer namorar com ele, mas que também porque ela acabou de entrar em um grupo na classe beta, e esse cara está em completa negação, pois pensa que ela está apenas brincando, mas ela está falando muito sério. Romântica então explica que ela não gostou do grupo no início, mas isso mudou completamente, porque o líder está treinando ela e melhorando suas habilidades, e ela o lembra de como ele chamou os plebeus de lixo antes, e ele não se retrata de sua declaração, na verdade falando mais coisas horríveis. E Romântica revela que ela costumava ser uma plebeia, fazendo com que ele quase tivesse um ataque, e ele mais uma vez pensa que ela está brincando, mas novamente ela fala sério, mas ela diz que está tudo bem agora, já que ela tem pessoas em sua vida que não vão olhar para ela do jeito que ele olhou. Esse cara então finalmente entende a mensagem, e ele diz a ela que se ele soubesse que ela era um plebeu, então ele nunca teria convidado ela. A conversa deles acabou, mas Romântica tem uma última coisa a dizer, e ela revela que seu grupo está planejando ser promovido para a classe alfa, e que isso os torna inimigos, e isso deixa Dante bem furioso, então ele afirma que irá esmagar cada um deles, mas Romântica simplesmente o avisa para não desprezá-los, e vai embora. E isso enfurece ele mais do que você pode imaginar, já que parece que ele vai ter um ataque cardíaco, mas então entendemos o motivo pelo qual ele está bravo, porque um flashback mostra um grupo de plebeus furiosos destruindo sua casa, e exigindo a execução de seu pai. E Dante está com tanta raiva que chega a se machucar, e jura esmagar os plebeus desse mundo. Algum tempo depois a equipe de Desir entra no torneio de classificação, e eles estão na fase de qualificação, e Romântica limpa o chão com um grupo de 5 pessoas usando seu ataque de vento, e sua vitória os move para cima na tabela de ranking, e o Pran também faz sua parte contra outro time e eles sobem ainda mais.
E então Desir é o próximo a mostrar o que pode fazer, e então nosso prota não se move nem um centímetro enquanto para cada ataque do inimigo. Os outros dois então acabam com esse time, e nossos heróis chegam ao top 30, o que significa que é hora do jogo de verdade começar, e Brigitte está feliz em ver que eles chegaram até lá, mas está preocupada porque agora terão um alvo enorme nas costas. Enquanto isso, o instrutor responsável pelo grupo Blue Moon fica furioso ao ler um artigo sobre a equipe de Desir, e o artigo aponta que o companheiro de equipe de alunos da turma Beta alcançou o 30º lugar, e ele questiona se eles serão os primeiros a serem promovidos para Alpha. Esse cara se recusa com raiva a deixá-los permanecer em sua preciosa turma Alpha, mas ele se acalma, e assim ele explica aos alunos da Blue Moon que embora eles ainda estejam no primeiro ano, é sua responsabilidade defender o orgulho e a tradição da classe Alpha. E por essa razão durante a rodada final do torneio, esse psicopata quer que eles usem todos os meios necessários para eliminar a equipe de Desir, e ele deixa bem claro que eles nunca podem deixá-los se tornarem rankers únicos. E esse cara fala diretamente com a Zest, já que ela já lutou contra Desir antes, e ela confirma que está confiante de que pode vencê-lo, e ela é a líder do primeiro ano do Blue Moon, então ele exige que ela traga a vitória para eles. E a Zest nunca pôde esquecer o homem que lhe deu o primeiro gosto da derrota, então ela está determinada a vencê-lo com tudo o que tem, e depois disso Dante e Percival confrontam a Zest, e ela acha que eles querem se opor a ela ser a líder, mas eles sabem o quão forte ela é e não é isso que eles querem, pois Percival só quer que seja ele a derrotar Pran, e Dante quer ser aquele que enfrenta a Romântica. Mas a Zest ressalta que eles têm muito mais chances de vencer lutando como uma equipe, mas esses caras têm sérios ressentimentos pessoais, então ela permite, no entanto ela tem uma ordem para eles. E então a Zest mostra que ela tem um rancor pessoal, ao dizer a eles que Desir está fora do alcance para eles, porque será ela quem derrotará ele. Em outro lugar Desir pensa em como Romântica e Pran têm habilidades suficientes agora, e ele se pergunta se eles estão prontos para o próximo passo, e seus leais parceiros de equipe dizem a ele que estão prontos para treinarem para a rodada final, mas Desir os choca quando ele revela que eles não vão treinar, pois em vez disso eles farão umas tarefas especiais para a rodada final, e para isso, eles vão para a biblioteca onde Desir apresenta um monte de livros para eles, e então Romântica fica chocada quando Desir revela que fará eles estudar história e ela deve estar lembrada de ficar quieta. A rodada final do torneio de ranking acontecerá no mundo das sombras preparado pela academia, e os incidentes históricos são recriados nesses mundos, e se eles forem capazes de impedir que os incidentes aconteçam, eles vencerão o mundo das sombras. Então Desir diz a eles que ele apenas usou sua intuição para escolher alguns incidentes aleatoriamente para estudarem, mas sabemos que nosso prota é do futuro, então ele sabe exatamente como será o mundo das sombras para a rodada final. E durante os estudos Romântica provoca Pran por ele admirar tanto esse professor, mas eles acabam chamando a atenção de Desir, e esse cara é um ditador feroz pois ele exige que eles voltem a estudar com um sorriso macabro no rosto. E momentos depois a equipe fica chocada quando a Zest se aproxima deles, e o momento é um pouco tenso mas Romântica quebra o silêncio perguntando a essa garota o que ela quer. E então a Zest menciona que já se passaram 2 meses da luta deles e Desir elogia sua decisão de se juntar ao Blue Moon, pois ele acha que ela merece estar no grupo mais forte da academia, mas ela questiona se lá é realmente o mais forte, já que Desir não está nele. Mas então a Zest abordou ele para declarar formalmente guerra contra Desir, e nosso protagonista que viaja no tempo diz que é típico dela mostrar cortesia por alguém que ela reconhece como seu rival. A Zest então diz que o subestimou naquele dia, mas ela jura derrotá-lo com tudo o que tem desta vez, e Desir não poderia estar mais feliz em ouvir isso, já que ele quer que ela use essa raiva contra ele para torná-la mais forte. Todo o objetivo do nosso herói genial naquele dia foi acender o espírito de luta dentro dela, e claramente funcionou, pois seus amigos se tornando mais fortes é a única maneira de eles serem capazes de mudar o futuro, então ele espera lutar ao lado de uma Zest mais forte. Algum tempo depois chegamos ao dia do torneio de classificação, e vários portais foram criados no centro de um estádio, e os repórteres estão ocupados entrevistando os instrutores. A rodada final é um grande evento na academia, então muitas pessoas da cidade vêm assistir, e fica bem barulhento, e isso claramente é um grande problema, pois os amigos de Desir percebem que ele está usando a gravata corretamente hoje.
E Desir explica que ele não usa a gravata corretamente normalmente, porque é apenas desconfortável, mas Romântica pensou que era só porque Desir gostava de exibir seu peito, e todos eles brincam e Desir está feliz por eles não parecerem nem um pouco nervosos, e então eles estão prontos para começar e vão para o palco central. Todos os outros times então estão prontos, e assim a grande multidão explode em aplausos, e um dos caras não achou que Desir parece muito durão, considerando toda a fama que ele tem recebido, mas uma garota de cabelo azul diz a ele para se concentrar. No entanto, um idiota de cabelos compridos interrompe todos e lembra a todos que um cara como Desir não vale a pena se preocupar. E então uma voz explica que a rodada final começará em breve, e os lembra que para superar o mundo das sombras, os participantes devem resolver um determinado incidente, e também todos podem usar qualquer método para vencer, mas se receberem danos fatais eles serão desqualificados, e assim todos dão uma olhada um para o outro. E é explicado que aqueles que contribuírem para superar o mundo das sombras, receberão mais pontos, e os 9 melhores jogadores receberão o título de rankers únicos. Desir e seu time estão na última posição, e então Desir explica que para eles se tornarem rankers únicos, eles têm que superar o mundo das sombras ou derrotar todos os outros participantes. Os portões então começam a se abrir e a rodada final do torneio de classificação começa, e todos olham intensamente para os portais, e quando eles finalmente abrem, as grandes multidões começam a gritar por seus times favoritos. E quando os portais se abrem todos finalmente entram, mas a equipe de Desir é a última, e então Desir lembra seus amigos para não se preocuparem, e garante que eles podem fazer qualquer coisa que decidirem. E então eles são separados depois de se teletransportar para dentro, e uma voz diz a Desir que a localização de todos foi determinada aleatoriamente. Desir então decide que seu primeiro objetivo será encontrar seus companheiros de equipe, mas ele é instantaneamente atacado por uma seta de gelo. E então a garota de cabelo azul de antes não consegue acreditar na sorte dela, porque ela conseguiu encontrar Desir logo de cara, e ele simplesmente não consegue acreditar o quão famoso ele se tornou. E essa garota só quer lutar, mas nosso prota derrete facilmente seu pequeno ataque de gelo, e ele fica bastante surpreso quando ela mostra que pode usar 2 feitiços ao mesmo tempo, e ela usa seu ataque de onda aquática. Desir então interrompe ele com outro ataque de fogo, fazendo com que o vapor se espalhe por toda parte, e ele percebe que o outro feitiço dela é defensivo. No entanto, ele não consegue entender por que ela está fazendo isso, mas fica bem claro quando ela habilmente coloca o segundo feitiço na frente do primeiro para congelá-lo, e Desir aponta que esses ataques são interessantes e esperados de alguém da classe alfa. A garota de cabelo azul então está apenas começando, pois ela usa um feitiço de vento para jogar violentamente todos os pedaços de gelo de seus ataques anteriores, e essa garota é cheia de si mesma, pois ela explica que seus feitiços são um tipo de magia que um plebeu como Desir nunca seria capaz de fazer em toda a sua vida. Ela então pergunta ao Desir se ele tem alguma última palavra antes que ela rasgue ele em pedaços, mas nosso prota não tem um pingo de medo em seu corpo, e ele admira a confiança dela, mas então a irrita de verdade quando diz que ela deveria estar mirando em seus sinais vitais. Desir então continua ficando sob seu ataque, enquanto ele afirma que ela não deve ter tanto controle sobre seu próprio feitiço, e ela fica com raiva dizendo a ele para calar a boca, para que Desir saiba que ele está realmente nas mãos dela agora. Desir então parou de mexer com essa garota, e com um simples estalo de dedos, ele destrói todo o ataque dela, e lógico que ela não tem ideia de como ele conseguiu fazer isso, mas percebe que ele está usando o feitiço de inversão. Desir então tem controle total sobre a luta agora, e lhe ensina uma lição, e ele diz que ela nunca deve subestimar seu oponente e que ela deve sempre pensar em seu próximo passo, pois esses são os princípios básicos da guerra, e ele diz a ela para prestar atenção e enraizar isso em seu cérebro. E Desir termina isso coletando todos os seus fragmentos, para criar um cristal enorme, e lança ele de volta para ela. E essa garota é muito arrogante aparentemente, pois ela simplesmente diz que não há como a magia de um plebeu poder vencê-la, e ela pensa que pode facilmente parar o ataque dele, mas nosso prota terminou de lhe ensinar uma lição. Ele então quebra o cristal gigante para evitar seu escudo, e derrota ela facilmente, e então o anúncio de sua derrota é feito, e Desir menciona que ela é apenas um dos muitos que virão. Em outro lugar no mundo das sombras, algum pequeno nerd anda por ali reclamando sobre o quão quente o seu local aleatório está, e ele gostaria de ter alguma proteção solar, mas aproveita o momento para apreciar a brisa. Mas esse pobre garoto é rapidamente derrubado por um feitiço poderoso de Romântica, e sua desqualificação é anunciada a todos, e agora restam 27 participantes, e vemos que Romântica e Pran já se encontraram.
Eles tiveram sorte de serem transportados perto um do outro, e Romântica acha adorável já que Pran está preocupado com o Desir, então ela usa sua magia de vento para detectar alguns inimigos próximos e decide ir atrás daquele que está sozinho. Romântica então envia um ataque, mas ele é instantaneamente destruído e dois inimigos aparecem, e um explica que a magia de detecção tem a desvantagem de revelar sua localização aos oponentes, e seu namorado lembra ele que a Romântica é apenas uma lixo beta, mas Romântica não aceita o insulto numa boa, e decide que eles deveriam descobrir quem é o verdadeiro lixo com uma batalha, mas o cara então quer continuar falando besteira, sobre o quão melhor a classe deles é, mas Pran ataca ele instantaneamente. E esse idiota apenas usa isso como prova de que eles não têm boas maneiras, e Romântica percebe que eles não são tão fracos, e todos então ficam em guarda e a luta é desencadeada com espadas. Uma garota então tenta usar um pouco de magia, mas Pran decide mostrar sua imensa velocidade, e a garota fica apavorada e começa a se perguntar se Pran está realmente na classe beta. E o cara levanta um monte de poeira, e diz para sua garota explodir eles com alguma poderosa magia diária. Ela então começa a magia, mas isso só revela sua localização exata para a Romântica, e Romântica manda ela voando com um ataque de vento. E Romântica é quem está fazendo os insultos agora, pois ela chama eles de burros por se esconderem apenas para se revelarem com um ataque logo em seguida, e o cara fica muito irritado, mas Pran lembra que ele precisa se concentrar na luta. Mas Pran na verdade está distraindo ele e Romântica acaba com o garoto da Alpha, e Romântica pensa que ele teria uma chance se ele se concentrasse em derrotá-la primeiro, e menciona que é o que ele ganha por subestimar a classe beta. 25 participantes então permanecem, e eles esperam que todos eles sejam tão burros quanto esses dois foram, e os dois se elogiam sobre o quanto eles melhoraram, e Pran dá os créditos para Desir por todo o seu treinamento. E falando de Desir, Romântica diz para ele sair do esconderijo, já que ela sabe que ele estava observando eles, e Desir ficou surpreso com o progresso deles e afirma que sabia que eles poderiam lidar com a situação sozinhos. Romântica então percebe que Desir era a pessoa que ela atacou antes, e ela pensou que tinha se tornado forte, mas Desir destruiu seu feitiço muito facilmente, mas Desir elogia ela pelo quão bem ela se saiu e faz carinho nela como recompensa. E ela estava tão quieta que ele pensou que era isso que ela queria, mas ela fica muito irritada com isso porque ela não é um cachorro, e a diversão e os jogos então terminam assim quando Desir percebe uma tempestade chegando. Um raio vermelho então queima o céu, e algo acontece em uma torre de relógio próxima, e de uma grande distância um grande ataque de fogo aparece, e descobrimos que um pobre rapaz foi destruído por outra equipe. Agora então 18 participantes permanecem, e Desir explica que existem dois caminhos para eles serem promovidos à classe alfa, e o primeiro é terminar em primeiro lugar limpando o mundo das sombras, e a outra maneira é simplesmente sobreviver e ficar entre os 9 primeiros. E Desir tem certeza de que seria impossível para eles limpar o mundo das sombras, já que as outras equipes simplesmente se uniriam contra eles, mas há uma pequena chance de que eles possam terminar entre os 9 primeiros. Já que as outras equipes estarão se enfrentando, então eles só precisam que mais 9 sejam desclassificados para ganhar, e Romântica acha que isso será muito mais difícil do que parece, mas Pran está confiante de que eles podem fazer isso. No entanto, em vez de traçar um plano ou fazer algo útil, Pran está simplesmente rabiscando no chão, só que então eles correm para se proteger quando começa a chover, e não há sinais de que isso vai parar. E eles não têm escolha a não ser esperar debaixo de uma árvore, e Romântica então chega a uma conclusão, de que o objetivo de estar entre os 9 primeiros entre os alunos alfa nunca teria passado pela sua cabeça se não fosse pelo Desir. E se não fosse por ele ela também teria se juntado ao time de Dante, e quem sabe o que teria acontecido quando descobrissem que ela é uma plebeia, mas Desir então percebe que ela está inquieta e diz aos dois para não se preocuparem já que ele pode sentir que eles estão muito mais fortes. E nosso prota está realmente deixando ela louca, mas ela chama ele de esquisito e diz para ele parar de tocar sua cabeça, e ela o lembra o quanto ela odeia sua cara de idiota, mas pensa em como ela realmente ama seu time. Só que então o sino toca à distância, e todos podem ouvi-lo, e Desir diz que finalmente chegou a hora e lembra a Romântica que isso fazia parte de seus estudos. Pois eles estão no mundo da Torre do Relógio Previews, e a Torre do Relógio Previews é um dispositivo mágico de alto nível, que produz monstros em intervalos regulares. Só que então a Torre do Relógio é ativada, e vemos que algo caiu no chão, e uma voz anuncia que uma missão de sobrevivência foi gerada, e que a Torre do Relógio produziu um novo monstro.
E todas as equipes precisam sobreviver ao ataque, e todos os professores acham que isso é uma má notícia para a turma beta, e eles estão todos certos de que a equipe de Desir está acabada e o grandalhão encarregado do grupo Blue Moon ri de Brigitte. Mas de volta com nossa equipe eles ouvem uma garota gritar por sua vida, e é anunciado que restam apenas 17 participantes, e o perigo está se aproximando. Então Desir diz a seus 2 amigos para ficarem longe. E algo então começa a feder muito, e o chão começa a tremer, e um monstro está chegando. Então Desir diz a eles para ficarem em guarda, e um rato aparece do chão. Os outros 2 ficam aterrorizados quando o rato solta um rugido alto, e então Desir percebe que eles precisam correr dali, e uma horda gigante de ratos então aparece e Desir determina que isso é por causa de um monstro Kildra. E esse monstro usa um batalhão de ratos como membros, e sua dieta é sangue humano, e ele nunca desiste depois de escolher seu alvo. Então Romântica decide atirar uma bola de vento neles, mas não adianta. E eles só precisam continuar correndo, mas está bem claro que os ratos estão alcançando eles, e Desir explica que a única opção deles é derrotar o que está no comando. E será um dos ratos da matilha, mas Romântica acha que seria como encontrar uma agulha em um palheiro, mas então Desir para de correr porque ele conhece uma maneira de encontrar o líder. E ele se faz sangrar e usa seu sangue para atiçar aquele que está no comando, e o ratinho idiota se revela e então Romântica atira nessa coisa ainda no ar, mas a coisa não morre e Desir aponta que mesmo sendo um ratinho ele ainda é um monstro. E sua magia de resistência é bem alta, então mesmo Romântica com suas habilidades atuais não consegue vencê-lo de uma só vez, e o líder então continua vindo e então Desir determina que ele não tem escolha. E ele ordena que sua equipe recue, mas ele fica em choque quando Pran avança em frente e a equipe diz ao Pran para ele parar, mas esse garoto maluco corre direto para o enxame gigante de ratos. E em outro lugar as outras equipes estão tendo tantos problemas com os ratos, já que agora restam apenas 16 participantes, e a equipe vermelha também enfrenta um grupo gigante de ratos, mas seu líder confiantemente diz a seu grupo para se afastar e ele usa um feitiço de fogo. E a equipe verde aparentemente não tem ideia do que está acontecendo, pois eles estão felizes em ver que o que eles temiam era apenas um ratinho minúsculo, e um fracote tenta atirar nele, mas o rato solta um grito de guerra e eles são cercados. Então voltamos e descobrimos que o Pran está dentro da horda de ratos monstros, e ele diz a si mesmo para se concentrar e tentar encontrar aquele que está no comando, pois ele tem certeza de que ele sofreu dano do feitiço de Romântica e está determinado a encontrar o pequeno líder. E depois de lutar contra os ratos por um momento ele finalmente detecta algo, e do lado de fora Desir tenta desesperadamente resgatar Pran arrancando a montanha de ratos, e Romântica pergunta se ela deveria atacar com suas bolas de vento, mas Desir menciona que ela vai acabar acertando o Pran também. E Desir entra em pânico quando ele começar a sentir que vai perder o Pran de novo, da mesma forma que aconteceu no futuro, só que no entanto Pran surge da pilha com um grande ataque e ele elimina o rato líder. E então é anunciado que a missão de sobrevivência deles acabou, mas Desir corre até o Pran pois ele está em péssimo estado, e Pran recebe elogios de seus amigos mas ele está exausto. Desir então diz para ele descansar um pouco, e então o garoto tira uma soneca, e Desir coloca Pran em segurança debaixo de uma árvore, e ele está surpreso com isso pois Pran tem pavor de ratos. E Desir então diz a Romântica para ela cuidar dele, mas não diz mais nada enquanto ele se afasta, e Desir fica furioso consigo mesmo, pois ele deveria ter sido capaz de concluir a missão sem fazer Pran passar por tudo isso. E ele percebe que se empolgou com a melhoria deles e que baixou a guarda, e então Desir dá um soco no próprio rosto, e lembra a si mesmo que está ali para não perder os amigos novamente. Ele então volta para os amigos que estão preocupados com o seu rosto, mas ele diz que não foi nada, e o time de Desir está surpreso por ele querer viajar na chuva, mas ele explica que é porque eles encontraram a torre do relógio Previews. E agora eles irão para lá, mas Desir se lembra de mais uma coisa, pois ele planeja seguir o caminho perfeito para alcançar seu objetivo, e jura nunca fazer o mesmo erro novamente. E em outro lugar vemos que o time vermelho está surpreso, com a forma como seu líder queimou uma área inteira para derrotar seu grupo de ratos, e o time verde também venceu sua batalha. E Azeste usou sua magia de gelo para derrotar os seus ratos, e o grupo de Desir finalmente chega à torre do relógio, e então vemos os líderes de todas as equipes restantes. Comente Dante, para eu fazer a próxima parte desse vídeo, e te encontro no próximo vídeo.